mais uma vez. Bom dia, irmãos. Hoje nós vamos falar sobre meditação. Então, bom dia para quem está aqui, boa tarde para quem está aí. Agora são dois grupos. E vamos começar com uma oração. Deus, obrigado pela maneira como o Senhor se revela para nós, e o Senhor nos chamou da escuridão para a luz. E obrigado por se revelar para nós dia a dia, com toda a paciência. E tantas vezes nós nos deixamos no dia a dia nos levar pelas coisas desse mundo e simplesmente nos esquecemos do Senhor ou esquecemos das tuas verdades, quando na verdade nós precisamos tanto nos entregar à tua verdade, meditar nela dia após dia, hora após hora. Deus, obrigado pela tua paciência e por favor nos ajuda a enxergarmos o Senhor em cada coisa que acontece ao nosso redor, seja visível ou invisível. Que nós possamos ter esses olhos espirituais sempre. Por favor, não nos deixe levar pelas armadilhas desse mundo que chama a nossa atenção a cada momento, mas a sermos pessoas que são espirituais e que enxergam o Senhor através de qualquer coisa que esteja ao nosso redor. Obrigado mais uma vez pela oportunidade de estarmos aqui e nos ajuda agora a nos concentrarmos e nos aprofundarmos na tua palavra. Te peço por isso, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, hoje a gente vai falar sobre meditação, e o termo talvez soe um pouco estranho, né? Talvez você vai pensar meditação, e aí você já pensa numa meditação que eu diria pagã, né? Que é aquela história do pessoal que senta de um jeito no chão, fecha o olho e fica lá fazendo algum barulhinho e tentando pensar em nada. O que não é a verdade, quer dizer, para eles é. Mas meditação tem a ver com você se concentrar e pensar profundamente nas coisas que são de Deus. Então, porque uma coisa é você ouvir, e ouvir a gente ouve o tempo inteiro muitas coisas. Mas quando a gente fala sobre meditar, significa que você continua pensando naquilo. Pensa, demora mais um tempo, pensa de novo, e você desenvolve aquilo que você ouviu de Deus dentro da sua mente, dentro do seu coração. E quanto mais você pensa, mais você desenvolve aquilo, mais você se aprofunda e faz com que aquilo faça parte de você. Porque essa é a transformação que Deus quer fazer em nós. Quer dizer, Ele quer que aqui a palavra dele viva dentro de nós. É o que a Escritura fala, né? Que a palavra habite ricamente dentro de vocês. Então ela habita quando não só quando nós praticamos, porque a prática é o final da história. O começo é quando a gente ouve, mas existe um meio, que é a meditação. É quando nós vamos pensando naquilo e aquilo vai aos poucos entrando e fazendo parte de nós mesmos. Só que tem uma história do porquê eu estou falando disso. Uma história até engraçada. Ontem eu estava andando, estava com algumas ideias do que falar, mas por causa de um bichinho eu mudei o assunto todo. Eu estava andando ontem, uma das raras aparições minhas fora de casa. Aí eu estava andando na rua, carregando o filhote nas costas, carregando uma arroba e subindo uma ladeira, né? Já é um pouco cansativo um cara velho que nem eu. E aí, por algum motivo, eu fui olhar para o outro lado porque alguma coisa mexeu. Imagina, você está na rua, né? Alguma coisa mexeu. Mas eu olhei para o lado, do outro lado da rua tinha uma árvore. Eu olhei, o que está mexendo ali bem no tronco da árvore? Tem um bicho ali. Eu olhei bem e falei, gente, peraí, você vai dizer que isso aí é um pica-pau. E era um pica-pau. Aí era um bicho assim, parecia uma galinha pintadinha, só que preta e branca, né? Preta, com um monte de bolinha branca, assim, pintadinha. E ele tinha aquele bico comprido,
e parecia, assim, a parte da cabeça em cima, parecia até um pouquinho com o desenho animado. Mas aí parecia um algodão doce amarelo, assim, esvoaçante. Aí eu olhei, gente, deve ser um pica-pau, né? A gente ouve tanto falar, mas, gente, eu não acredito, eu tô vendo um aqui. E eu tava no quarteirão de casa, no mesmo quarteirão. Eu falei, gente, como é que pode isso? Mas será mesmo? Não, mas só pode ser, é um pica-pau mesmo. Aí deu umas bicadinhas assim, tac, tac, tac. Aí parou de novo. Ele ficou lá cutucava e tal, tentando caçar algum bicho lá no meio do tronco da árvore. Cupim? Ah, então deve ser. Ah, é? Gente, que barato, né? Eu olhei. Aí avisei todo mundo, né? Não adianta avisar o Samuel, porque a gente vai prestar atenção numa coisa do outro lado da rua, não adianta. E aí eu falei, olha, não, então o bicho deve ser um pica-pau mesmo. E aí eu olhei, aí você pensa, gente, o que o Rubens está falando? Quando ele viu um pica-pau ontem, agora eu falo que tem a ver com a pregação, mas tem muito. Porque aí eu fiquei olhando um pouco, não deu para ficar muito, porque eu estava, como eu falei, carregando uma roupa nas costas, não dá para ficar parado lá, olhando. Mas me fez pensar em muita coisa. Bom, primeiro, né, a primeira das coisas, né, como eu falei, eu tava no quarteirão da minha casa. E para mim aquilo é algo totalmente fora do normal, né? Gente, um pica-pau não vejo todo dia, né? Então foi algo muito diferente, fora do normal, e que para mim eu considero como um privilégio. Literalmente para mim foi um presente de Deus, de um bicho diferente, né? Eu não sei quantos sabem aqui, né? Já talvez foram em casa, acho que poucas vezes alguns foram, né? E não sabem disso, mas por exemplo, de frente, se eu olho para a janela, do outro lado tem umas árvores, e lá no meio das árvores tem um monte tem uns galhos meio retorcidos lá, não sei, forma um bolão de folhas, e lá dentro tem um ninho de carcará. Quem conhece carcará? Ou já ouviu falar? Pois é, alguns de vocês nem sabem o que é, não ouviu falar talvez. Pois é, tem um ninho de carcará. Agora você consegue imaginar, carcará é uma mistura, é difícil falar, mas um gavião com urubu, não sei como eu posso falar, alguma coisa assim. É um pouquinho maior que um pássaro normal, tem um bico meio assim, ó, e tem um topetezinho preto na frente. Mas eu percebi, gente, isso aqui não é gavião e não é urubu. E tem um ninho deles praticamente na frente de casa, meu vizinho. E aquilo para mim simboliza que a natureza de Deus ainda vive no meio do universo que o homem criou. Porque o homem limpou tudo, né? Construiu um monte de prédios, criou a própria natureza dele. Mas aí aparecem alguns sobreviventes aí da floresta, né? E se enfiaram no meio da cidade. Falaram, não, a gente vai insistir, a gente é teimoso e vai viver aqui no meio da sua cidade. Dá um pouquinho de verde pra gente, a gente vive. E eu realmente, eu gosto às vezes de prestar atenção e ver, olha esse passarinho aqui, pra mim esse pássaro é raro, como é que ele consegue se enfiar na cidade? E aparecer pra mim, ele apareceu pra mim. Beija-flor, às vezes aparece rodando 2, 3 segundos na porta de casa e vai embora. Então são presentes de Deus. Acontece que para você poder ver essas coisas e apreciar o valor delas, você tem que literalmente parar a sua vida, deixar de lado, encostar e tentar olhar além do que aquilo é. Porque alguém, muitas vezes, acho que muitas pessoas devem ter passado por aquele pica-pau ali, e nem tchum. Ou algumas talvez olharam e é um passarinho encostado lá e vai embora. Então, para apreciar o valor daquela coisa, você tem que parar e olhar, peraí, que bicho é esse? É normal você ver um bicho desse? É normal você ver um pica-pau no meio da cidade? Para mim não é, talvez para alguns sejam, né? Mas para mim não é. Então, aquilo foi um presente de Deus, e eu chego ao ponto de acreditar, foi um sinal, então não é à toa, estou falando dele agora aqui. E talvez vai ficar por alguns, nunca se sabe, né? Mas agora esse negócio de internet aqui, talvez vai ficar por séculos, pelo menos algumas décadas. Talvez fique a história do pica-pau, aquele pica-pau vai entrar para a história, vai ficar lá, registrado na história humana. Ele apareceu lá. Mas como eu disse, para você entender o valor de algo, você tem que parar
encostar um pouco as coisas de lado e procurar entender qual que é o significado disso, qual é o valor real disso que eu estou vendo. E mais, para você poder apreciar algumas coisas que realmente são de Deus, você tem que tirar de lado aquilo que é humano. E isso tudo, realmente, por causa de um bichinho que apareceu na minha frente, vieram esses pensamentos e vieram algumas escrituras que a gente vai ler daqui a pouco, que tem a ver exatamente com a meditação. Porque o que esse pássaro causou foi alguns momentos, né, de meditação. Porque aí você começa a pensar na vida, você começa a pensar em algumas escrituras, e você começa a fazer com que essas escrituras voltem para você, e você começa a mastigar essas escrituras de novo. Eu uso um termo, acabei de falar mastigar, mas eu uso um outro termo, que é ruminar. Quem sabe o que é ruminar? Só levanta a mão se você sabe. Tá, nem todo mundo. Não sei se alguém já reparou alguma vez em algum boi mastigando. Já. Não sei se alguém já reparou, já viu o boi mastigando sem estar no pasto? Já? Eu não, eu só estou falando isso porque eu acho que pela teoria faz sentido. Parece que está com... Alguém deu chiclete, né? Deram chiclete para ele? Não está comendo nada, o que está mastigando? Remoendo. Ele fica... O que ele faz, literalmente, isso é mesmo, tá? Da biologia do bicho. Ele está lá no pasto, ele come, mastiga e engole. Só que não é que nem a gente. Ele não engole, vai para o estômago e acabou. Não. Aquilo digere um pouco, volta para a boca. Olha que nojento, né? Volta para a boca. E aí ele tem que ficar mastigando de novo para completar. Aí volta para o estômago e aí o trabalho é feito de uma vez. Ruminar. É o ruminante, né? São os animais ruminantes. Eu uso exatamente esse termo. Eu acho que eu já sou conhecido, inclusive, pelas minhas demoras para responder, né? E em alguns casos, até o WhatsApp principalmente, né? Sempre foi assim com o WhatsApp e continua. Tem momentos que às vezes eu nem abro as mensagens. Falo, isso aqui eu acho que eu vou precisar de um certo tempo para ruminar isso aqui antes de responder. Eu não consigo pegar a mensagem e responder de qualquer jeito e acabou. Não. Tem que parar, meditar, pensar para responder direito. E às vezes tem alguns assuntos que eu fico lá, leio, penso. Eu não acabei de digerir esse assunto. Eu tenho que ruminar. Então o assunto vai, volta. Vai, volta. Vai, volta. E com a palavra de Deus, de certa forma, é a mesma coisa. A gente precisa ruminar as ideias, ruminar as palavras que nós recebemos de Deus. Porque não é só bateu, entrou, não, já ouvi a palavra, tá ótimo, tchau. Não, a gente precisa meditar nelas. Então a gente vai começar lendo um trecho em Josué, capítulo 1. Depois a gente vai ler alguns trechos de Salmos. Então, começando aqui por Josué, no capítulo 1. Josué capítulo 1. Nesse momento, Josué está recebendo de Deus a liderança do povo todo. Né? Moisés estava liderando o povo todo. Imagina, Moisés, o homem da lei, né? O homem que recebeu, quer dizer, as leis receberam o nome dele praticamente. As leis são de Deus, mas ficou com o nome dele, Moisés, o grande Moisés. E Josué, de repente, teve que assumir. Moisés morreu, Deus falou: Josué, agora é você. Muita responsabilidade. E aí ele falou o seguinte, então Deus falou para Josué, capítulo 1, versículo 8: não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Então, o que Deus
ordenou para Josué aqui, primeiro, não deixe de falar as palavras desse livro da lei. Então, obviamente, ele teria que ler primeiro, né? Então, ele tem que ler, ele tem que falar delas. Só que aqui fala, não deixe também de meditar nelas de dia e de noite. Então, como eu falei, meditação não é ele larga tudo, vai, se tranca numa sala, senta de um jeito lá e fica... Não. Meditar significa você pensa em algo, pensa numa escritura, pensa em algumas escrituras que você tem ouvido na sua vida que tem a ver com aquele assunto. Você ouviu alguma coisa que alguém falou, você medita e pensa no que Deus diz a respeito daquele assunto. Você ouve uma notícia, você pensa no que tem por trás da notícia, pensa no que a palavra diz a respeito daquilo. Você está fazendo alguma tarefa manual, não exige tanto assim da sua mente, você pode pensar em outras coisas e você pensa no que a palavra diz. Então, com isso você está meditando dia e noite. Você traz de volta à sua mente as palavras de Deus para cada situação que vai acontecendo na sua vida. E Deus falou isso para Josué porque ele entende como que é a nossa limitação como seres humanos. Se a gente não procura pensar e colocar as coisas de Deus na mente, a mente vai embora. E a gente tira Deus da nossa mente do nosso dia a dia. Então ele falou, Josué, não deixe de falar e não deixe de meditar, de pensar. Você tem que pensar dia e noite nas minhas leis, para você não esquecer e para você não se deixar levar por outras ideias. Medita dia e noite. Continuando, então a gente vai agora para Salmos. Um salmo que não é tão famoso, digamos assim, quanto o Salmo 23 ou 91, mas o Salmo 1, primeiro deles. Fala algo muito parecido. Salmo capítulo 1. Versículo 1. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. É como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. E depois ele continua para falar sobre os ímpios, né? E mais uma vez, né? Aqui ele está falando de alguém que não segue o conselho dos ímpios, né? Que ao contrário, a satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. Então a lei de Deus, a palavra de Deus vive com essa pessoa dia e noite. Amém. Constantemente. E ele fala claramente sobre meditar. Quer dizer, é algo que tem que fazer parte da vida de uma pessoa, não como mais uma regra, mas é porque quando a pessoa medita na lei de Deus o dia inteiro, é exatamente o processo de ruminar. Então, primeiro, ela vai digerir corretamente e ela vai absorver aquilo melhor, da mesma forma que os animais ruminam a comida. Se ele não fizer aquilo, ele não se alimenta direito, ele vai morrer depois de fome, porque ele não consegue absorver tudo que tem na comida. Ele tem que fazer aquele processo e ruminar, senão não adianta. Da mesma forma, se nós não meditamos durante o dia na palavra de Deus, a gente simplesmente vai esquecendo, vai se enchendo de ideias, de pensamentos de outras pessoas e que não são as de Deus. E o fim disso não é bom. Então é um processo que nós precisamos ter, a meditação, meditar na palavra. Salmo 119, um pouquinho mais para frente, mesma coisa. Salmo 119, versículo 97.
Então, Salmo 119, versículo 97. Como eu amo a tua lei, medito nela o dia inteiro. Os teus mandamentos me tornam mais sábio que os meus inimigos, porquanto estão sempre comigo. Tenho mais discernimento que todos os meus mestres, pois medito nos teus testemunhos. Amém. E aí continua, né? Mais uma vez, medito o dia inteiro na tua lei, nos teus testemunhos. E esse salmo, ele, quer dizer, como vários outros, né? Muitos salmos são salmos de adoração a Deus, e nesse caso, eu não diria um salmo de adoração à palavra, mas ele dedica esse capítulo, né? esse salmo todo, a bendizer as leis que Deus nos deu. E ele mostra que ele ama tanto a lei que ele medita o dia inteiro. E que esses testemunhos e essa lei, quando ele tem na mente, faz com que ele seja mais sábio do que qualquer outra pessoa. Porque a sabedoria não está nele, está nessas leis que Deus deu. Então ele mostra o quanto ele ama e o quanto ele gosta e tem prazer em ficar meditando nas palavras de Deus, porque aí ele reconhece, olha como Deus tinha razão, aconteceu tal coisa, tem uma escritura que fala isso, bendito mesmo isso quando está na palavra, porque é exatamente como é na vida real. Olha o que tal pessoa falou, a palavra diz tal coisa, essa pessoa está errada, talvez ela não vai se dar bem, não é bom que ela haja dessa forma. Então, em cada coisa, nós temos a chance de não só colocar nossas opiniões, mas de procurar pensar o que Deus tem a dizer a respeito disso. Né? E esse salmista, ele fala isso, eu amo fazer isso, porque isso me ajuda a ser mais sábio do que qualquer outra pessoa, porque eu não dependo da minha sabedoria, eu dependo da de Deus. Voltando um pouquinho no Salmo 77, versículo 11 e 12. Salmo 77, versículos 11 e 12. Eu não vou ler o outro, mas no Salmo 143, versículo 5, também fala algo parecido, que é sobre se lembrar das coisas do passado, né? Não é só meditar sobre o presente, mas lembrar do passado também. Então aqui em Salmo 77, versículo 11, recordarei os feitos do Senhor, recordarei os teus antigos milagres, meditarei em todas as tuas obras e considerarei todos os teus feitos. Então de novo ele fala sobre meditar. Meditar é ficar realmente pensando e parar o que você está fazendo, parar para pensar e pensar por um bom tempo e ficar remoendo aquela ideia e ficar pensando nesse caso aqui, as coisas que Deus fez antes, parar para pensar e ficar pensando, aconteceu isso, aconteceu aquilo na minha vida, aconteceu isso talvez na igreja, aconteceu tal coisa, e pensar no que Deus fez, pensar nos resultados, pensar em como foi, como você se sentiu. Isso faz parte de você poder voltar naquele momento e reconhecer a ação de Deus naquilo, mesmo que já tenha ficado no passado, mas você voltar e reconhecer Deus, né? É um grande exercício que infelizmente eu mesmo poucas vezes faço, de poder parar para pensar no passado e pensar como Deus mudou minha vida, né? Como que Deus usou algumas situações, até mesmo as situações desagradáveis, Deus usou também. Então ele pensar em onde eu poderia estar hoje, ou talvez nem estar aqui, porque Deus fez algo. Pensar numa situação muito boa, ou pensar numa situação até muito ruim, mas ver o que Deus fez com aquilo. Meditar no passado. Então, como eu falei no Salmo 143, versículo 5, fala algo parecido também sobre meditar nas coisas do passado.
Então aqui a gente viu alguns trechos falando sobre a meditação em si, como as pessoas meditavam ou deveriam meditar dia e noite. Mas a tentação ela é muito grande, né? E uma das escrituras que eu pensei quase de imediato, a outra a gente vai ver depois, na famosa escritura falando sobre Marta e Maria, lá em Lucas, capítulo 10, porque quando eu vi aquele pica-pau, eu fiquei pensando realmente, olha, bastou, eu ainda estava no quarteirão de casa, eu não tive que pegar um carro, viajar 2 horas para ir num sítio lá no interior, para poder ver um bicho desse. Eu saí de casa e ontem eu fui para o quarteirão de baixo. E na volta, quando eu já estava no meu quarteirão de volta, eu tive essa visão. E como eu falo, assim, parece uma bobeira, não é. Eu não quero enxergar dessa forma. Eu vi algo fora do comum para a minha vida. Só que aí eu fiquei pensando, que decadência, né? Bastou um único dia que você saiu a pé por um lugar que às vezes até passa uma certa frequência lá de carro, mas se você passa de carro, você passa batido por tudo. Você não tem tempo de meditar. Bastou eu passar ali a pé para acontecer algo completamente fora do normal, pelo menos para mim. Ou pelo menos eu vi dessa forma. Não tem jeito. Eu parei naquele momento, fiz algo diferente da rotina. Eu tive que parar. Se eu não parasse, não ia acontecer aquilo. Então o que vem à mente é como nós podemos ter um estilo de vida em que nós sempre estamos correndo atrás de diversas coisas, sempre preocupados com diversos compromissos, onde que nessa vida nós vamos conseguir parar para poder meditar na palavra de Deus, né? E isso me faz pensar não só na minha vida, obviamente, porque eu até ia brincar e falar que a pregação é só para mim, então se você quisesse, você podia até pegar seu joguinho no celular, ou ficar lendo a Bíblia à vontade e me deixar falando sozinho aqui, porque a pregação era só para mim, né? Apesar de ser brincadeira, em parte é verdade. Estou fazendo esse estudo e falando essas coisas, mas de certa forma falando para mim mesmo, porque é uma necessidade para mim, é uma necessidade para todos poder meditar na palavra de Deus, mas para isso nós precisamos ter essa decisão de parar o que nós estamos fazendo em algum momento do dia, parar, realmente todos os dias, parar e meditar na palavra, parar para ler a palavra, pensar na vida, pensar com honestidade na nossa vida, ver chegar a decisões que nós precisamos tomar. E isso exige um tempo em que nós paramos nossas atividades, senão não tem como. E aí eu fiquei pensando em mim, mas também em algo que acontece muito nos dias de hoje, que é essa falta de atenção. Até o título eu diria que não é só meditação, mas a questão da atenção. E hoje em dia é tanta coisa passando por cima da nossa mente, né? Nós somos atropelados com informação que você não consegue parar para prestar atenção em uma, já vem a outra. E isso vai criando uma ansiedade em alguns momentos em que a gente não consegue parar numa só. E nós precisamos parar para poder dedicar tempo para uma única coisa, poder meditar naquilo. E se nós não fazemos isso, nós não fazemos, e somos superficiais com todas as coisas, porque nós não conseguimos parar para meditar em cada uma delas. E hoje a gente vê, e não dá para reclamar só da juventude, acho que todos acabam sendo levados, né? Excesso de atividades, e aí mesmo quando você está no seu momento de lazer, você vai lá, viu um vídeo, não tem graça, pula pro próximo, não, também não. Chega na televisão lá, canal, sem graça, próximo, também graça, e vai trocando, e nunca tá bom. E você sempre está em busca, e sempre inquieto, em busca de algo diferente, né? É impressionante, né? Um moleque que não tem 2 anos lá em casa, nem devia estar no celular, né? Mas ele está lá e já faz tempo, já que aprendeu a ter o dedinho lá e vai rodando lá os vídeos, e já mexe, agora quero esse.
E é impressionante. Tem alguns momentos em que ele faz isso e o vídeo nem começou a tocar, ele já está colocando o dedo, já vrum, e aí rola todos aqueles outros lá, e ele já está olhando que outro que ele vai pôr. E aí o vídeo nem começou direito, ele já apertou no outro. Não, nem a paciência de esperar tocar aquele que ele escolheu, ele já vai para o próximo. E isso reflete, talvez ele não esteja tão consciente disso, e talvez não seja exatamente a mesma coisa, mas no fundo, no nosso coração, a gente acaba tendo a mesma coisa, a impaciência de sempre correr atrás de alguma outra coisa, e sempre vai para frente, vai para frente, vai para cá, e faz isso, e faz aquilo, não posso parar, e nós perdemos a oportunidade de poder parar e meditar com calma nas coisas, né? Nós somos acelerados, próximo, 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 nunca estou satisfeito com isso. E aqui é esse exemplo, né, que a gente vai ver agora em Lucas capítulo 10, que já é um trecho bastante conhecido. Então no versículo 38, então aqui fala: caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado, onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. E aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Dize-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Eu até fiquei pensando nesse esta não lhe será tirada, né? Fiquei imaginando se foi uma maneira educada de Jesus falar assim: eu é que não vou tirar Maria daqui não, se você quiser arrancar ela daqui, mas eu não vou mandar ela embora, né? Ao mesmo tempo pode significar, Maria escolheu a boa parte, e aquilo que ela ouviu e recebeu, ninguém vai poder tirar mais dela. Outra interpretação. Mas uma coisa que fica bastante clara é que, sim, Marta, e assim, claro que tem sempre aquela ideia, né, de pensar a pessoa boa, a pessoa má, e a gente tenta colocar Marta é a má e Maria é a boa. Não, não é isso. Porque aqui fala que quem recebeu, né, que aparentemente era bom, não dá para dizer que Marta era a dona da casa, né? Mas aqui fala, uma certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Quer dizer, pelo menos ela era uma das donas. E foi ela que aparentemente recebeu Jesus. A gente tem que pensar que muita gente rejeitava Jesus, não queria nem que entrasse na cidade. E Marta falou: Senhor, venha para minha casa. Ela quis receber Jesus dentro da casa dela. Então ela conscientemente estava prestando um serviço para Jesus, servindo Jesus. Não tem nada de mal aqui. E na consciência dela, ela queria servir, porque aí ela recebeu Jesus e os discípulos. Então é uma tropa que entrou na casa dela. E ela realmente estava preocupada em servir a Jesus e a todos os discípulos. E ela quis fazer isso. E aí ela viu: opa, eu tenho um monte de trabalho para fazer, porque eu quero servir de forma excelente. Tem nada de ruim aqui. Só que aí Maria pensou: é a minha chance de poder ouvir o mestre, né? Quer dizer, eu não quero só, ele tá aqui em casa, mas eu quero apreciar o que é ter Jesus em casa também. Então ela sentou lá e ficou ouvindo. Mas Marta, ela sentiu a responsabilidade de poder querer servir a Jesus da melhor forma, e todos os discípulos, e foi fazer as coisas. E aí, obviamente, ela se incomodou: eu preciso de ajuda, senão eu não consigo terminar tudo, né? E aí Jesus fala algo, e não tem como você tirar a razão de Jesus, porque a lição é essa. E eu só quero dizer que Marta, ela tem a parte de razão dela, e a gente não pode enxergar como Marta como uma irmã má e Maria irmã boa. Isso não existe, né? Mas o que Jesus diz aqui é que Marta estava preocupada e inquieta com muitas coisas. Preocupação e inquietação. Então são coisas que fazem o quê? Elas atormentam a sua mente, elas te tiram do foco.
elas não te permitem meditar. E aí Jesus fala que, todavia, apenas uma coisa é necessária. Chega a ser ofensivo, né? Porque aí Marta podia falar: o quê? Estou aqui me matando para servir o Senhor da melhor forma. O Senhor fala que para mim é necessário. Você está desfazendo de tudo aqui que eu estou me esforçando e me matando para fazer. Maria fica aí sentada sem fazer nada, né? Então Jesus, ele está querendo dizer: olha, provavelmente ele estava assim sendo grato por tudo que Maria quis fazer, porque ele reconhece a intenção do coração. Então ele não estava desfazendo de nada. Só que ele quis colocar em Marta a ideia de que existe algo que é mais importante e que Jesus não se importaria em talvez até passar fome durante aquele tempo, mas que Marta estivesse ali e pudesse apreciar o momento de poder ouvir a verdade do próprio Messias, né? Então, se nós nos deixamos levar por tantas atividades, correria o tempo inteiro, sempre pensando: tem isso, tem aquilo para fazer, eu estou preocupado com não sei o que, inquietação da mente, nós não paramos para poder deixar com que a palavra seja ruminada, como eu falei, né? Então, vai e volta, e você consegue meditar na palavra. Quer dizer, Marta estava com a palavra na frente dela e ela não conseguia nem sequer chegar perto. Então acaba sendo quase que uma parábola, né? Porque a palavra estava do lado dela, fisicamente do lado dela, e ela não conseguia chegar perto por causa das coisas da vida, que ela estava tão preocupada, né? Que ela achava que ela tinha razão em ter que dedicar tempo para as coisas. E a palavra estava ali do lado dela, ela recebeu a palavra na casa dela e não conseguia se conectar. Então essa é uma lição para mim, primeiramente, né? E obviamente que vale para todos, né? É uma decisão que cada um precisa tomar na sua vida diariamente. Então não é uma coisa assim: vou pensar, de vez em quando vou fazer isso. Não, a meditação da palavra tem que fazer parte das nossas vidas. E quando eu falo sobre fazer parte, tem a ver com separar tempo para ler a Bíblia e orar? Sim e não. Porque parar em algum momento do dia para ler a Bíblia e orar faz parte de uma vida com Deus. Então é uma das coisas que a gente faz. Mas a Bíblia fala sobre meditar. Agora, meditar não significa que você, em cada momento que você tem que meditar, você se separa de tudo e vai lá e vai orar e ler a Bíblia. Não, você faz isso também enquanto você está trabalhando, enquanto você está conversando, enquanto você está ouvindo notícias. Qualquer coisa que você faça, você volta e medita naquilo que Deus fala. Então, essa questão de você meditar na palavra, ela é uma luta espiritual, sim, né? Como a gente viu aqui com Marta e Maria, existem muitas inquietações que nos tiram a atenção da palavra. E a gente vai terminar agora com o Tiago. É uma escritura que não fala literalmente sobre meditar, mas foi a primeira que me veio na mente quando eu vi o Pica-Pau. Tiago, capítulo 1, versículo 22. Aqui fala sobre espelho, né? Aí você deve pensar: o que foi? Você viu o espelho, você viu o Pica-Pau, achou que estava olhando no espelho? Então, Tiago, capítulo 1, versículo 22. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade, e persevera na prática dessa lei, não esquecendo do que ouviu, mas praticando,
será feliz naquilo que fizer. Amém. Como eu falei, né? Depois que eu li a escritura, eu fiquei pensando por que essa escritura veio na minha mente. Foi a primeira que veio. E, na verdade, não fala nada sobre meditação, mas foi a primeira escritura que me veio. E aí eu fiquei lendo assim para entender por que essa escritura veio na minha mente. Porque essa escritura envolve muita coisa, né? Ela fala que nós não podemos nos enganar sendo apenas ouvintes. Porque a gente ouve muita coisa, né? A gente ouve coisas de Deus e outras que não são, mas a gente ouve muita coisa. A gente ouve pregações toda semana, a gente está ouvindo alguma. A gente ouve. Só que esse ouvir, ele não significa nada. Porque a gente está ouvindo pregação há anos. Agora, quantas pregações a gente consegue lembrar? Não lembra, né? Eu cheguei ao ponto já de não lembrar, o que eu falei? Será que eu já falei sobre esse assunto? Nem eu lembro mais. Que eu tinha na mente, tem coisas que eu falei e tem coisas que eu queria falar. Agora eu já não sei mais qual das duas é. Esquece. Então, ouvir por ouvir, você está ouvindo, mas não significa nada. Só que como você pula de ouvir para praticar, se você já vai esquecer daqui a pouco? Então, se você ouvir uma coisa e esqueceu amanhã, depois de amanhã você não vai praticar. Então, o que falta no meio? Então, se a gente olha lá no versículo 25, fala, mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade, e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando-o, será feliz naquilo que fizer. Então aqui fala sobre observar atentamente. E observar atentamente significa que você ouve, mas você tem que ouvir e precisa do processo de meditação. Tem que ruminar. Tem que fazer com que essa palavra trabalhe dentro de você. O que essa palavra está falando? O que o restante do capítulo fala? Por que essa escritura é importante? No que ela tem a ver com a minha vida? Aonde ela se encaixa? Quais são as consequências se eu pratico isso? Quais são as consequências se eu não pratico? E aí você rumina, e processa, e lembra, e relembra, e mastiga aquilo, e mastiga, e mastiga. E aí, quando você pratica hoje, e depois você medita de novo, aí você lembra, e você já lembra do que você fez. E isso vai se tornando um processo que vai construindo dentro de você a mente de Deus dentro de você, e a prática, o hábito, o costume de fazer o certo. Então as coisas não são separadas. Então não adianta simplesmente ouvir, deixar entrar pelo ouvido. Precisa haver essa meditação, essa concentração na palavra, mas também o que isso significa? E aí todo esse processo de pensamento, gastar tempo pensando naquilo que você ouviu, senão não adianta nada. E aí fala sobre a questão do espelho. E olha, o exemplo dele é semelhante a um homem que olha a sua face num espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Então aqui fica bem nítido. Ele olhou para o espelho, só que ele saiu e logo já esqueceu. Então foi superficial. Já vi, tchau. Esqueceu, foi superficial, prestou atenção mais ou menos e tchau. E como eu falei, nem sempre eu acredito que as coisas fazem parte da época que a gente vive, né? Tem algumas coisas que a gente acha que é só hoje é assim e antes sempre foi melhor. Nem sempre. É só a nossa percepção. Né? Então é difícil dizer que as pessoas têm menos atenção hoje do que tinham antes. Talvez seja até verdade, mas talvez não. Só que é uma coisa que fica nítido às vezes
pelo excesso de informação, e as próprias pessoas vão ficando inquietas e querem ficar sabendo das coisas, e ficam informação atrás de informação. Tá, fiquei sabendo disso. Tá. Mas é só isso. Não, deixa eu procurar alguma coisa mais legal, pegar atrás de outras coisas. E vai, e sempre está inquieto, não consegue parar. Falta a atenção de parar. Peraí, eu ouvi isso aqui, vamos pensar isso aqui primeiro, deixa o resto para depois. Vou gastar meu tempo para poder pensar nisso, só nesse assunto, só nesse tema. Se você não faz isso, você vai se deixando levar por essa ansiedade, busca por informação o tempo inteiro. E você não consegue parar para meditar numa coisa só. E aquilo nunca vai fazer parte de você. Você sempre está atropelando. É o homem que olha para o espelho, olhou rapidinho, foi embora e logo esqueceu. A palavra de Deus não pode ser tratada dessa forma. Ouvi, tá, tchau. Senão ela nunca vai fazer parte da sua vida. Para quem não é cristão, eu acho que essa passagem é bastante clara. Que não adianta nós gostarmos da palavra. Eu ouvi, nossa, que bonito, me fez me sentir bem. Não significa absolutamente nada. Ou até voltando para aquele vídeo, o Francisco ocupado, né? Vamos falar daquele vídeo, lá do Leandro Carnal. E o objetivo aqui não é falar dele, Leandro Carnal, então é um outro assunto. Mas foi muito interessante realmente ver aqueles comentários lá de baixo. E vendo as pessoas falando, olha como ele pregou muito melhor que muitos pastores por aí, não sei o quê. Aí as pessoas simplesmente não percebem algo que é essencial. Ele pode falar a respeito da palavra de Deus, e se ele falar a respeito e ele cita, realmente ele vai parecer um gênio, porque foi exatamente o que a gente leu no Salmo 119. Eu medito nas tuas leis, e elas me fazem ser mais sábio do que os mestres. Simplesmente pelo fato de você repetir igual um papagaio, você já vai ser um gênio, você vai ser um mestre, porque você só repetiu a palavra de Deus. Você é um espetáculo de pessoa, você é o mestre dos mestres. Só que isso não significa nada se você não confessa claramente que Jesus é o seu Senhor, e você confessa a sua fé cristã. O que não é o caso desse Leandro Carnal, que abertamente é ateu. Então pode ser muito bonito ouvir ele falando essas coisas, porque elas se encaixam com a palavra de Deus, mas não é algo que ele confessa no coração dele. E a prática da vida dele, eu nem tenho como falar porque eu não conheço. Só que a Bíblia fala que não adianta você simplesmente ouvir ou até mesmo falar dessa mensagem se você não pratica de todo o seu coração, se você não baseia a sua vida nessas ideias. E por incrível que pareça, a gente pode ir mais longe, porque tem pessoas que podem ser ateias, mas elas acreditam nos valores que estão lá. E isso se chama, inclusive, hoje, a gente pode chamar de humanismo. Porque humanismo significa que o homem está acima de tudo. Então, se nós amamos o ser humano, tudo vai bem. E aí você praticamente retira isso da própria Bíblia, né? Falando, ama o próximo como a ti mesmo. Então o humanismo fala, vamos tirar Deus de lado. Mas se a gente pegar só o segundo mandamento, vai ser lindo, vai ser a nossa nova religião. Tira Deus, pega só o segundo mandamento, ame o próximo. Pronto. E aí você vai ver uma pessoa que inclusive é capaz de morrer em favor de uma outra, arrisca a vida dela. Aí você pensa, que cara cristão? Não, eu sou ateu. Mas é porque eu acredito que o amor ao próximo é o mais importante. Vai ter um exemplo de vida lindo se a gente vê humanamente, mas não é cristão, não ama Deus, ao contrário, rejeita Deus, rejeita a ideia de Deus. Se você pensar os mártires, as pessoas que foram torturadas em nome de Deus, teve gente que foi torturada e que insistiu, inclusive era muito firme na fé dela, mas porque ela queria derrubar o governo e queria implantar um outro sistema de governo. E essas pessoas eram presas, eram perseguidas, fugiam, eram presas, eram torturadas, ficavam na prisão e falavam, não vamos perder, né,
não vamos perder a nossa fé de que nós vamos ter a vitória. Aí você fala, de que? A vitória de Cristo? Não, a vitória da nossa ideologia. Então, ser praticante da palavra, algumas pessoas até podem quase ser praticantes da palavra, porque elas têm no coração a ideia de servir algo e até dar a vida delas por algo, mas falta confessar Jesus Cristo como Senhor, e isso faz a completa diferença. Só que a gente nem está falando aqui desse caso, a gente está falando sobre pessoas que ouvem a palavra, só que algumas preferem não praticar, porque elas acham que só ouviram. Então eu confesso que Jesus é o Senhor e eu ouço a palavra, então já está bom. E aí eu esqueço, eu não medito, não pratico, só ouço e já está bom. Não serve. Não serve. O chamado de Deus não é esse. O chamado de Deus é, se você crê em Jesus, você tem que pular de um lado para outro, porque é o que essa escritura fala. Você pula de um lado onde você talvez ouve, mas esquece, ignora rapidinho e segue sua vida. Você tem que sair desse lado e ir para o outro lado, onde você medita e observa atentamente a palavra e pratica e persevera na prática. E aí diz que aí será feliz naquilo que fizer. Isso é o que essa palavra tem a dizer. Então, vamos terminar aqui. E o chamado dessas escrituras é, primeiro, para termos... Precisamos ter essa decisão de meditar na palavra, de realmente parar a agitação da vida, parar e meditar nas palavras. E mesmo quando nós não paramos, continuar meditando durante aquilo que estamos fazendo. E precisamos de atenção, ficar atentos naquilo que é de Deus, não nos deixar dispersar pelo excesso de coisas para fazer, preocupados com o futuro, preocupados com o que eu ainda tenho para fazer, com aquilo, com isso aqui não está terminado, o que vai acontecer, ansiosos com a vida. Precisamos ter a atenção, parar com a mente limpa e meditar naquilo que é de Deus. Amém. Limpar as nossas mentes e concentrar naquilo que tem valor, a única coisa que é importante, como Jesus falou. Vamos terminar com uma oração. Deus, obrigado mais uma vez, porque nós temos esse tempo. E eu te agradeço pelas pequenas coisas da vida que nos fazem pensar e que nos tiram a nossa mente do dia a dia, das preocupações do mundo, que nos fazem lembrar que o Senhor está presente. E o Senhor coloca pequenos sinais, às vezes grandes, mas às vezes muito pequenos na nossa vida. E nos fazem pensar que o Senhor está presente, que o Senhor tem a Tua palavra, que é uma riqueza, que é um tesouro enorme, que é o mais valioso que nós temos na nossa vida. Deus nos ajuda a termos o nosso coração libertos das preocupações e das inquietações. Por favor, nos ajuda a no meio das nossas atividades, das nossas responsabilidades que o Senhor nos deu também, e que nós precisamos respeitar, mas que o Senhor nos ajude também a lembrar do Senhor em cada situação, a lembrar da Tua palavra, que a Tua palavra venha mais rápido do que qualquer coisa na nossa mente, e que isso nos ajude a também praticarmos aquilo que o Senhor diz em cada situação, não nos deixarmos levar pelo impulso da carne, para agirmos de acordo com os nossos desejos. Nos ajuda a sermos realmente santos, a meditarmos, a praticarmos aquilo que nós ouvimos, a observarmos com atenção o que o Senhor nos diz. Te pedimos por isso, obrigado pela semana que o Senhor já nos dá pela frente. Cuida de cada um, dos que estão aqui presentes, dos que estão nas suas casas. Que seja uma semana de uma vida concentrada e de meditação no Senhor. Te agradeço em nome de Jesus. Amém. 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 Bom dia a todos. Esse é o momento da ceia, momento onde vamos comemorar
morte e ressurreição de Jesus Cristo. E eu gostaria de orar por vocês, família. Amém. Pai, queremos tanto agradecer por essa oportunidade de estarmos aqui nesta manhã. Amém. Agradecer o teu amor, a tua grandiosidade, Pai. Queremos tanto, Pai, orar para que nesse momento, Pai, ao comer do pão que representa o teu corpo, ao tomar do vinho, Pai, que representa o teu sangue, que possamos, Pai, meditar no teu amor, na tua grandeza, Pai, meditar, Pai, no quanto é especial, Pai, poder ser parte, Pai, dos teus planos. Amém. Queremos agradecer por esse momento, em nome de Cristo. Amém. Amém. Eu quero ler com vocês lá em João 6, João capítulo 6, começando aqui no versículo 50. João 6,50, a Bíblia fala assim: todavia, aqui está o pão que desce do céu, para que não morra quem dele comer. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Amém. Então os judeus começaram a discutir exaltadamente entre si: como pode esse homem nos oferecer a sua carne para comermos? Jesus lhes disse: eu lhes digo a verdade, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmos. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Amém. Pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim, e eu nele. Da mesma forma como o Pai que vive em mim, que vive me enviou, e eu vivo por causa do Pai, assim aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Amém. Aqui Jesus está destacando o quanta importância tem esse momento onde vamos comemorar não somente a morte de Jesus Cristo, o sofrimento, mas comemorar especificamente a ressurreição, que por meio do seu sangue, que por meio da sua carne, ele nos deu a oportunidade de poder ter uma nova vida. Então, esse momento que vamos comer do pão que representa o corpo de Cristo, esse momento que vamos tomar do vinho que representa o suco, que representa o sangue de Cristo, é um momento onde possamos meditar no quão grande é o amor de Deus pelas nossas vidas. Amém. Que mesmo antes de cada um de nós existirmos, Deus já tinha um plano perfeito para as nossas vidas. Então, Jesus deixa bem claro: olha, cada um de vocês precisa se alimentar de mim. E alimentar de Jesus não é simplesmente, muitas vezes, comer um pedaço de bolacha e tomar um... É uma coisa que precisamos fazer diariamente. Esse alimento é um alimento que vai nos sustentar por toda a nossa vida. Até aquele dia que Jesus ele fala: olha, se vocês se alimentaram de mim,
vocês vão ter a vida eterna. Amém. Que possamos meditar nesse momento. Esse momento que vamos comer o pão que representa o corpo de Cristo. Esse momento que vamos tomar do vinho que representa o sangue de Cristo. Ele fala que, às vezes, para muitos, este pão, este vinho não representa praticamente nada. Os judeus, eles questionaram, olha, vamos comer a carne desse homem, mas eles não entendiam o plano perfeito de Deus. Então, que possamos entender o plano perfeito de Deus e vamos alimentar cada dia das nossas vidas do corpo e do sangue do verdadeiro pão da vida que é Jesus Cristo. Amém. Vamos orar. Pai, queremos tanto agradecer, Pai, mais uma oportunidade de poder participar, Pai, dos teus planos, Pai, que são perfeitos por meio do corpo e do sangue de Jesus Cristo. Que ao comer desse pão, Pai, possamos, Pai, meditar na grandiosidade do teu poder. Queremos agradecer por tudo, em nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém. Amém. Podemos comer do pão que representa o sangue, o corpo de Cristo. Senhor, mais uma vez, queremos agradecer o vinho que representa, Pai, o teu sangue. O sangue, Pai, da nova aliança, Pai, que nos uniu ao Pai. Deus, mais uma vez queremos agradecer porque o teu plano é perfeito, Pai. Ajude-nos, Senhor, a cada dia, Pai, a nos ter, Pai, esse desejo, Pai, de alimentar de Jesus Cristo. Pai, porque Ele é a fonte de vida, Ele é a fonte de salvação, Pai. Que ao tomar desse suco, do vinho que representa, Pai, o sangue de Cristo, possamos mais uma vez nos alicerçar, Pai, no teu poder. Queremos agradecer mais uma vez, em nome do teu santo Filho, Jesus Cristo. Amém. Amém. Podemos tomar.